Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje recebendo como convidada Denise Pilar, que é uma pesquisadora na área de Experience, para a gente conversar um pouco sobre como isso pode ser aplicado para as empresas melhorarem os serviços que prestam e os produtos que vendem para a gente. Obrigado por ter aceito o convite, Denise, para se juntar a gente. Oi, Maurício, Alexandre. Eu que agradeço o convite. É um desafio legal. Estou aqui preparada para a aventura. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Denise, você quer começar contando para a gente, explicando um pouco para o pessoal o que envolve a sua área de pesquisa e o que é isso que você chama de Human Experience, né? Uhum, claro. Então, eu comecei a trabalhar com interfaces, né, bastante tempo atrás. Minha formação é em computação. E aos poucos eu comecei a me envolver mais com a área de ciência cognitiva, comecei a aprender sobre memória, sobre aprendizagem, percepção, e me encantei pela área. E a disciplina de User Experience também foi evoluindo com o tempo. E aí eu passei de interfaces e fui passando para a experiência como um todo. Aí comecei a trabalhar como design e também com a pesquisa, né, que eu me descobri na pesquisa e hoje eu digo que é o meu forte, né? Trabalho bastante também com estratégia, mas a base de tudo é a pesquisa, né? Que também é chamada de UX Research. E, na verdade, o que a gente faz na UX Research é entender o ponto de vista das pessoas que vão usar os produtos ou que vão consumir alguma coisa ou que vão, no caso do Employee Experience, que também é um negócio que se fala bastante hoje em dia, como é que é a experiência de trabalhar, né? Então, a gente vai identificar o que funciona, o que não funciona, o que se pode fazer para melhorar. Muitas vezes a gente faz isso num contexto de produto, que é para entender uma situação atual que tem algum problema e propor uma situação futura com algum produto que vai resolver o problema e melhorar a vida das pessoas, né? Por que isso acontece, né? Por que se faz esse tipo de pesquisa? Ou por que é necessário fazer esse tipo de pesquisa? Porque a maneira tradicional considera o produto em si e meio que não leva em consideração uma série de fatores do contexto onde esse produto vai ser usado e quem são as pessoas que vão usar. E não dá para desconectar isso do contexto, porque os problemas acontecem no uso de um produto quando ele começa a ser usado no dia a dia, e aí tem problemas do contexto, como, por exemplo, se é um aplicativo, a conexão da internet não funciona, ou ela é ruim, ela falha. Então, não é necessariamente que o aplicativo tenha problema, às vezes é que ele não levou em consideração que naquela área onde seria usado tinha um problema de conexão. Ou então a gente vai propor uma coisa que é muito especializada para pessoas que não têm preparo para usar aquela ali. Então, se a gente não sabe onde é que esse negócio vai acontecer, é como um amigo meu diz assim, é como entrar num táxi e dizer para o motorista vai te perguntar para onde que você quer ir, você diz, vai andando aí, quando eu chegar lá eu te digo. Então, assim, é meio difícil, né? E a gente vem tradicionalmente criando produtos dessa maneira e agora não realmente está chegando num ponto onde isso não funciona mais. Então, a importância da pesquisa, ela começou a ser mais latente para as empresas e está começando a crescer a área, principalmente aqui no Brasil, que a gente começou um pouquinho atrasado. Denise, qual é a diferença disso para design? Ou seja, na verdade, hoje acho que o design passou a ser muito valorizado também, né? Ou seja, e eu acho que talvez haja uma confusão entre
o design e a experience em si, né? Porque Sim. você já começou a vou procurar um designer e especialista em UX, ou seja, e aí as pessoas eu acho que confundem um pouco o que é essa questão da experience, que, como você falou, é um entendimento real da jornada das pessoas com alguma coisa, seja um serviço, seja um produto, como é que eu lido com esse negócio quando tenho que usá-lo no contexto real, ou seja, no meu dia a dia, seja no momento em que eu tenho que usar aquele produto ou serviço. E como que isso diferencia um pouco do que é o design, que eu entendo que o design talvez esteja um pouco antes e o experience um pouco depois, ou pode ser que eu também não entenda bem. Eu acho que, na verdade, a experiência começa bem antes, né? Eles andam juntos, com certeza, e o design como concepção de soluções, digamos assim, como soluções de problemas, ele abrange, ele envolve uma pesquisa, tem que ter um trabalho de entendimento do problema, né? A questão é que não sei se isso é uma limitação humana ou se é da nossa convivência com a tecnologia. Quando a gente toma consciência de um problema, a gente já quer sair resolvendo. E o design, ele entra com esse potencial de soluções, de criar soluções novas, criativas, inovadoras, diferentes ou mais interessantes, né, melhores de qualquer que seja o ponto de vista. Só que o design só vai ser bom se ele estiver resolvendo o problema certo, ou se ele estiver resolvendo um problema que é problema, né? Porque a gente vê hoje que se a gente olha para a nossa primeira impressão do problema, muitas vezes a gente vai tratar um sintoma e a causa real do problema ela segue viva lá por trás, né? Então o problema vai voltar a aparecer de uma outra forma. Então, quem tem a formação mais em design industrial ou design de produto já tem essa familiaridade com essa exploração maior do problema. Mas quem é mais de design gráfico, que muitas vezes as pessoas confundem, quando se fala em design, pensa só na interface e só na parte gráfica mesmo, né? Só em cores, em deixar bonito, né? Design, essa parte, ela é importante também, ela tem a sua importância, mas essa vem mais para o final. Essa é uma parte de como os acabamentos de uma obra, né? Uhum. A pesquisa de experiência, ela vem mais como exatamente a fundação. É como montar toda a fundação que vai sustentar o prédio. Então, se ela tiver fraca ou se ela estiver incompleta, provavelmente esse prédio vai ter problemas no futuro, mesmo que ele esteja lindo, né? Então, essa é a questão. E aí o problema surge também que muitas vezes a gente vê pessoas que se interessaram pelo design, que tem algum talento ou que tem alguma habilidade, mas não foram buscar toda esse arcabouço teórico, né, para dar essa fundamentação e tal. E a gente sabe que, claro que não dá para viver de teoria, e esse também é um dos assuntos que eu gosto de trazer, mas a teoria e a prática, elas têm que se complementar, porque uma dá força para a outra, né? E é nesse sentido que a experiência deveria começar no primeiro momento. Eu comecei a pensar em resolver um problema, então, primeiro a coisa que eu tenho que fazer é entender esse problema melhor, e isso se obtém através da pesquisa. Uma coisa que você comentou, me chamou a atenção, que você mencionou o pessoal que trabalhou com design de produto, né? Eu tenho a impressão, o Alexandro, ele pode me apoiar ou não nessa história, de acordo com a visão dele, mas de que, por exemplo, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software passou por um processo que afastou eles do caminho de entender o problema. Quando nós estudamos, eu e ele aqui, originalmente, a pessoa estudava para ser um analista de sistemas, onde o propósito era entender o sistema, né? O sistema, falando de um termo uma forma mais abrangente, né? Sim. O sistema pode ser qualquer sistema. Qualquer sistema.
climático é um sistema, para entender o relacionamento entre as partes do sistema, para você poder, então, modelar uma coisa em cima de solução de problemas que aquele sistema apresentava para você. Ou seja, você entendia o problema para, então, uma vez entendido o problema, você buscar resolver aquele problema. No tempo, isso, vamos dizer assim, passou a ser percebido como uma coisa, primeiro, uma coisa puramente teórica, não prática. Segundo, como uma coisa lenta e demorada, que então foi substituída de forma radical quando se criou, vamos dizer assim, a proposta de métodos ágeis, onde a proposta original não era não faça essas coisas, era não... Faça diferente. Faça diferente, de uma forma mais ágil, como diz o nome, né? Então. E as pessoas parece que gostaram de interpretar como não faça aquelas coisas, saia programando o mais rápido possível, porque isso é o que é ágil, né? E aí, consequentemente, estão resolvendo problemas que, às vezes, não é o certo, né? Como você falou. Então, em software aconteceu muito isso, né? Eu te agradeço por trazer esse tema, porque eu tenho a mesma sensação. Eu fiz ciência da computação, minha formação original é ciência da computação, e para ser analista de sistemas. E, assim, eu lembro do meu primeiro semestre, eu fiz uma disciplina de estrutura de dados e de algoritmos, onde a gente aprendia muito bem a fazer esse tipo de coisa, que parece que virou desimportante ao longo do tempo. E assim, era muito trabalhada essa questão de entender o que as coisas significavam e como que a gente estruturava um problema ou uma solução. Então, se falava muito em levantamento de requisitos, em definir a solução, em escrever especificações. Tudo bem que talvez a forma fosse... não fosse ágil, né, e fosse demorada, mas não era desnecessária de jeito nenhum. Hoje, eu vejo muito isso com o desenvolvimento de software também. Parece que tem aquela necessidade de sair escrevendo código. E aí, isso tem uma série de consequências muito graves. O número de requisições de mudança ele é altíssimo. O número de incidentes de suporte é altíssimo. A manutenção vira um negócio quase que impraticável. Então, o custo é muito alto de tudo isso e o esforço despendido e desperdiçado por esses desenvolvedores também é absurdo, né? Isso me lembra a maneira como eles trabalham hoje, com esse tudo. Eu gosto de ilustrar comparando com futebol de criança de 2, 3 anos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essas escolinhas de futebol de criança bem pequenininha, né? Onde está a bola, está todo mundo, né? Exatamente, parece aquela flechinha humana. Eles explicam, não, aqui é o gol do branco, aqui é o gol do verde, e aí quando chutar para lá, vocês vão para lá, vão fazer gol aqui, vão estar lá. Mas a bola começou a rolar, vai todas aquelas crianças e formam uma seta humana para um lado e vai para o outro, sem uma mínima direção ou noção de estratégia do que está fazendo ou por quê. E eu vejo muito isso essa questão de produto na área do software, assim, você não pensa qual é a estratégia do produto, para onde que esse produto vai ir, o que a gente vai fazer, como é que ele vai crescer, né? Qual é a estratégia de evolução do produto? Não tem. Eu já ouvi uma pessoa me dizer que a estratégia de evolução é por metástase. Há um tempo atrás a gente publicou... Há um tempo atrás a gente publicou um documento que fala sobre a área de desenvolvimento de software aqui no Brasil. Chama Caminhos para o Futuro Software Houses, né, Alexandre? Isso. E ele comenta que, assim, no Brasil, de forma geral, a gente não tem empresas nativas brasileiras de produto na área de software. A gente tem empresas de serviço que acreditam ser empresas de produto,
que falam, vamos dizer assim, que vendem produtos, mas que, na verdade, vendem serviços disfarçados de produtos, independente de como elas queiram chamar, porque é muito raro no Brasil você encontrar uma empresa brasileira aonde você vai ver uma pessoa explicar para o cliente de que determinada coisa o produto dela não faz. Então. Normalmente o produto dela não faz ainda, porque vai fazer, né? E aí os produtos tendem no tempo a virar coxas de retalhos, principalmente porque você tem essa mesma questão sendo o mesmo comportamento em relação a centenas de clientes, né? E aí você tem exatamente o que você está apontando, que é essa questão de todo mundo correr atrás daquela direção naquele momento sem olhar o desenho maior de para onde as coisas vão, né? E como eu costumava comentar com algumas pessoas, né? Você pode até conseguir desenvolver um app para o telefone dessa forma, mas você não consegue fazer um software RP, por exemplo, que vai durar sem você planejar como ele vai funcionar. Sim, é complexo, né? Exato. E então, assim, é muito interessante que, embora nem todo mundo precise ter essa visão do todo, é o que eu chamo de cultura GPS, tá? As pessoas, eu só sei onde é que é a próxima curva que eu vou fazer. Eu não sei em que bairro eu me encontro. Eu não sei em que cidade eu me encontro, qual é a cidade vizinha. Então, alguém tem que ter esse mapa, meu Deus do céu, para algum produto. E eu acho que a gente tem, claro que tem influências da tecnologia, né, e de todo o movimento cultural no mundo, mas existe um peso forte da nossa cultura brasileira, que é de dar, assim, quer dizer, não é só da nossa cultura e da maneira como a gente faz as coisas, mas a gente pergunta muito o que o cara quer, o que o cliente quer, e eu vou fazer o que ele quer. Ou eu tenho uma dificuldade para dizer que pode ser feito de uma forma diferente, porque existe aquela necessidade de agradar, né? E aí a gente já sai acreditando que tudo que ele está falando, ele acredita para começo de conversa que ele saiba o que ele quer, o que ele precisa. E nem sempre é o caso. E é por isso que a gente precisa pesquisar, a gente precisa observar, a gente precisa entender como é que as coisas realmente funcionam na prática, para entender que, às vezes, o que o cliente nos traz como sendo um problema é apenas um efeito colateral, né? E se eu entender o todo, ou por que aquilo realmente é um problema para ele, eu tenho condições de fazer uma proposta de solução que efetivamente resolva esse problema, mesmo que não imediatamente, né? A gente pode criar um planejamento, um roadmap para esse produto, para esse sistema, para essa solução, né? Como for. Como, por exemplo, que você deu um sistema complexo, não se pode pensar da mesma forma que se pensa um aplicativo. Mesmo que os dois sejam soluções de software, tem que existir uma estratégia diferente. E essa coisa de querer usar um tamanho único, fazer tudo da mesma forma, não funciona. E a gente está enfrentando os problemas por isso, né? Eu acho aí, eu vou juntar algumas coisas que já foram comentadas. Eu acho que a primeira é uma grande confusão entre pressa e agilidade. E esse é um dos principais danos que está se causando com o manifesto ágil e com o uso da agilidade. A agilidade está ligado com a capacidade de entender e aprender e não com o fato de você fazer atabalhoadamente para fazer mais rápido. Então, essas duas coisas se confundiram de uma tal maneira que, então, faça rápido, mas faça errado, que você depois faz rápido novamente para consertar. Isso não é agilidade, isso é estupidez. Tem outro nome. E misturou completamente as duas coisas e a gente está vendo hoje um monte de estúpidos que se consideram ágeis.
e não é a mesma coisa, obviamente. Então, acho que esse é uma das questões que realmente se perderam. E a segunda coisa que eu acho que também é importante a gente falar é que muitos dos criadores de produtos no Brasil, como o Maurício comentou, e você também corroborou, é o fato de que o produtor parece que ele está muito mais interessado em obter o faturamento pela entrega de um produto, mesmo que ele não atenda a sua necessidade, do que alguém que tem um propósito de resolver um problema. E esse problema, ele normalmente, a menos que ele seja um problema muito simples, ele é multifacetado, porque dependendo do contexto, ele se revela de uma forma que talvez você não considerou ao desenhar a solução inicial, mas ela apareceu porque você não foi tão a fundo e o contexto de alguém demonstrou que você desconsiderou outras possibilidades. Então, como você falou, apresenta-se aí um roadmap para ir resolvendo essas situações, porque fazem parte ainda da solução daquele tipo de problema. Isso é diferente da customização ou do ajuste que está ligado à irresponsabilidade de eu querer ajustar qualquer produto ou serviço a um anseio do cliente que, na verdade, não tem aquele problema para o qual eu imaginei a solução que eu criei, né? Ou até como a Denise colocou antes, a incapacidade ou o desejo de não dizer o não quando o não é necessário. Vou dar um exemplo prático. Em uma determinada circunstância, me vieram apresentar uma alteração que precisava ser feita num produto. Aí eu perguntei, estranho isso, o produto não tem essa opção. Não tem. Mas nas 1.400 empresas que usam o software, nunca foi um problema? Não, todas as 1.400 trabalham ao contrário do que essa empresa está pedindo. Eu falei, perfeitamente. Então, vamos conversar com essa empresa que essa não é a forma de fazer. Não, mas eles querem fazer. Eu falei, olha só, vamos entender melhor. Esse produto é usado por 74% do mercado e todas essas empresas trabalham desse jeito. Essa empresa quer trabalhar exatamente o contrário e a única no país que quer trabalhar o contrário, e nós vamos alterar o software para poder fazer de duas formas o negócio, que é 1.400 caras trabalham de um jeito e um cara acha que tem que trabalhar do jeito. Alguém já questionou se o cara não está pensando em alguma coisa errada ou que ele não foi orientado a parametrizar o software da forma correta? Então, caso, né? Ninguém questiona. Esse é um grande problema. Não se questiona. A gente faz trabalhando com muitas suposições. A nossa criação de produto, primeiro que a gente toma como verdade tudo que o cliente fala sem investigar as reais condições ou as reais razões pelas quais ele está trazendo aquele problema, né, ou aquela situação. E depois existe uma espécie de... Eu acho que arrogância não é uma palavra justa, porque não é uma coisa intencional da parte de quem trabalha com desenvolvimento, mas é uma atitude de eu sei o suficiente, eu sei melhor do que eles, o que eles precisam, então eu não preciso perguntar, eu não preciso pesquisar, porque eu vou conseguir definir aqui. Aí tem dois problemas, né? O primeiro é que os desenvolvedores são especialistas em construir, em desenvolver produtos, né? Os produtos que eles fazem, e não em usar aqueles produtos no dia a dia. Esse é o principal problema. E outro é que eles pensam de maneira diferente. Então, quando se fica... às vezes eu já presenciei, acontece de ficar uma equipe de 8 pessoas, fazer 2, 3 reuniões de 1 hora para tentar decidir o posicionamento de um campo na tela. Ou, sei lá, um critério de agrupamento de um determinado grupo de informações, de um determinado tipo de informações. E aí fica, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque na minha opinião isso, na minha opinião aquilo. Aí você entra e pergunta, né, porque pesquisador, a especialidade do pesquisador é fazer perguntas, né, fazer o quê?
Porque eu me achei na vida o dia que comecei a fazer pesquisas, porque desde criança eu sou aquela pessoa que vive perguntando, né? E aí você pergunta, com base em que é essa sua opinião? E aí as pessoas ficam perplexas. Como assim? Né? Já me aconteceu dizer, não, da onde saiu essa sua opinião? Por que você acha isso, né? Você já viu isso acontecendo? Já usou essa coisa? Alguém te falou alguma coisa? Da onde, né? Quero entender. Aí fica aquele silêncio fúnebre, assim, sepulcral, e não se faz nada, porque as pessoas... Imagina, 8 pessoas, ou 5 que seja, em 3 horas, parados, discutindo uma coisa que eles não têm condições de responder. Eles não têm essa informação para dar. Se tivesse sido feita a pesquisa, essa informação estaria já disponível. Então, seria economizado. Aí que entra a história da... Que agilidade é essa, né? Que eu não vou pesquisar para não perder tempo, entre aspas, mas eu vou gastar 3 horas de 15 pessoas lá para ficar tentando adivinhar uma coisa que eu poderia ter feito na pesquisa. Então, assim, eu acho que é bem profundo e envolve uma série de reflexões que eu não sei se são feitas ou se nessa pressa de fazer as coisas a gente foi, né, deixando de lado coisas que antigamente a gente até fazia, talvez não da melhor forma, mas fazia. Eu acho que aí tem duas questões, como você falou, né? Tem a questão prévia, né, da hora que você está construindo alguma coisa, como você está colocando Sim. bem, ou seja, da pergunta e da análise mais profunda antes de sair simplesmente construindo. E também tem a outra situação, que é a situação que você já construiu e hoje você tem uma condição muito, muito grande de captar muitas informações, né, de como se usa determinado produto, né? Então aí entra a segunda parte da análise, né, que ela é totalmente nova, digamos assim, ela cresce muito por causa, obviamente, da digitalização dos negócios, que é a enorme captura de dados e análise para entender como é que ele está usando, a que horas usa mais, se realmente qual é a jornada dele com o produto digital, ele entra por onde, ele clica onde, depois ele vai, ou seja, como é que ele se movimenta dentro do uso, né? Como é que ele realmente, como é que é a experiência dele dentro daquela navegação que ele entende que talvez não seja aquela que quem desenvolveu entende, né? Porque quem entende, como você falou, quem desenvolve, o cara fala, não, ele vai entrar aqui, vai clicar nesse botão, vai aparecer uma outra tela, nessa outra tela ele vai clicar no link, aí depois do link ele vai fazer isso, porque é óbvio. Assim, Mas não se sabe se é óbvio ou não. Ou seja, o bom design, digamos assim, às vezes consegue fazer com que a pessoa siga esse caminho de uma forma mais natural. E a gente sabe que os produtos mais amigáveis, eles justamente gozam dessa propriedade de ter um design tão intuitivo, tão natural, que normalmente é fruto de muito, como você falou, muita análise, muito estudo, muita interpretação, que você não consegue fazer de outro jeito. Bingo! Legal, ou seja, normalmente são produtos muito vencedores e que têm uma capacidade de sedução muito grande do ponto de vista de quem usa, porque a chance de errar ou a chance de não fazer o uso que se esperava é baixo. Mas isso, obviamente, depende de produto para produto e do tipo de problema que ele tenta resolver, né? Então, eu acho que aí também tem essa questão, que aí começa também a entrar nos outros campos de experience que você falou, que vale a mesma coisa para a experience de funcionário, né? Employee experience, ou seja, employee experience ainda acho que, muito maior o campo, porque quando você cria processos e regras e sei lá, e outros tipos de, digamos, de procedimento, você assume que esse é a melhor forma de fazer aquilo, sem jamais, em tempo algum,
fazer algum tipo de pesquisa, nem que seja da mais simples possível, para entender se as pessoas são felizes fazendo aquilo ou se elas fazem sem ter sentido algum, né? Sem ter um porquê estão fazendo aquilo. Eu costumo dizer que há alguns lugares que, se você disser para o funcionário, antes de sentar na cadeira, dê 3 voltas ao redor dela e depois sente, vai ter um monte de gente que chega a dar 3 voltas ao redor da cadeira e senta. Mas por que você dá 3 voltas ao redor da cadeira? Ninguém nunca se perguntou. Ah, porque me disseram que antes de sentar tem que dar 3 voltas ao redor da cadeira. E aí, se você filmar, você vai ver um monte de gente fazendo esse fenômeno sem nenhum tipo de explicação plausível. É meio idiota esse exemplo, mas o mundo real está cheio de umas idiotices como essa que as pessoas fazem sem perceber, né? E continuam fazendo, né? É pura verdade. E aí, quando eu falo em pesquisa, eu acho que também se aplica essa questão do monitoramento, né? Que hoje a gente tem uma tecnologia incrível para coletar esses dados e para analisar também. E tem técnicas excelentes também para se investigar mais a fundo quando a gente percebe alguma tendência ou algum volume nesses dados mais nesses dados de uso, né? O volume de dados de uso. E quanto ao design, existem princípios de design que, se a gente seguir, eles têm grandes chances de dar certo ou de funcionar, porque também eles já foram criados tendo em vista a forma como o ser humano se comporta, e tem aprendizados que um designer pode, às vezes, carregar da sua vivência de um produto para outro, né? Se é, digamos assim, o mesmo público-alvo, ele já entende como é que aquelas pessoas pensam, como é que aquelas pessoas se comportam, como é que elas usam os produtos, fica mais fácil projetar um produto novo para elas, né? Quanto à questão do Employee Experience, é legal que você trouxe isso, porque eu estou fazendo uma especialização agora em psicologia positiva, né? E uma das disciplinas era sobre felicidade. E aí até a professora brincou assim, olha, quando me perguntam com o que eu trabalho, até eu fico meio assim, será que eu vou dizer? Será que não vai pensar que eu sou aquela louca que abraça a árvore, que fala com unicórnio, que não sei o quê? Mas aí ela começou a trazer dados, inclusive da economia, e essa questão da experiência do funcionário, ela está tendo um custo altíssimo para as empresas, porque o sofrimento das pessoas, né, que eles chamam de o custo do sofrimento, ele é uma coisa que está crescendo tanto que as empresas não sabem mais o que fazer. E aí ela trouxe até um número para a gente, que nos Estados Unidos, ano passado, esse custo do sofrimento foi de 300 bilhões de dólares, ou 3 bilhões de dólares. Eu sei, é um número muito alto. E o que é esse sofrimento? São afastamentos do trabalho por questões de depressão, ansiedade e suicídio. Sim, que é um negócio que está crescendo vertiginosamente. A previsão era de que passasse as doenças cardíacas em 2020, mas a gente já passou. Então, assim, as empresas têm que parar de pensar ou de assumir que sabem que é melhor para o empregado dar 3 voltinhas antes da cadeira, ao redor da cadeira antes de sentar, e realmente entender o que ele realmente precisa para trabalhar. Como é que pode a vida dele ser mais confortável? O que favorece? Né? Entender e estar disposto a agir sobre isso, né? Que claro que a pesquisa sozinha, mesmo que seja super bem feita e traga um ótimo entendimento, se não houver a predisposição para investir, né, e realmente, efetivamente resolver, aí complica. A premissa, eu acho até que foi o Alexandre que colocou primeiro também, e você reforçou ainda agora, de que a empresa considera que ela sabe o que é melhor para o funcionário. Eu acho que a premissa é pior um pouco do que essa. A premissa é que, em muitos casos, a empresa acha que sabe o que é melhor para a empresa. Também. Dane-se o funcionário, certo? Uhum. O funcionário está pago para ficar lá e fazer alguma coisa. E aí, nesse ponto, é que entra a questão de a empresa acha que sabe, porque
na realidade, não leva em consideração a perda de produtividade do próprio funcionário enquanto está lá, nem está afastado porque já está passando mal, mas ele está lá e ele não está sendo produtivo, porque ele está se sentindo aviltado, ele está se sentindo vamos dizer, desmotivado, vamos dizer assim. É um termo genérico, mas existem coisas que, assim, você está pedindo para o funcionário fazer uma coisa que ele sabe que vai dar errado e que, se ele não fizer, o culpado é ele, porque a coisa não deu certo, mas se ele fizer também, provavelmente vai ser ele. Não tem saída. Né? Não tem saída e ele está ali vendo como é que ele faz para lidar com aquela situação. Então, até por esse lado, vamos dizer assim, existe uma falta da percepção de como estas coisas não fazem sentido de negócio. Aquele sentido que as pessoas acham que faz, não faz, na realidade, porque não estão sendo levados em consideração fatores que são diretamente ligados a isso, mas não são imediatamente evidentes, vamos dizer assim. Ou contrariam aquilo que vamos chamar de conhecimento tradicional, né? Ou que é largamente praticado. Né? E as pessoas sempre têm o receio de falarem contra aquilo que os outros estão fazendo, porque os outros olham em volta, os outros estão fazendo, se eu fizer igual, estamos todos errados juntos. É aquela história do barquinho, né, que você mostrou o outro dia no outro vídeo lá, que eu me encantei por aquela metáfora. Mas sempre fizemos assim, né? Exato. E eu acho que isso também tem muito de cultura, né? Porque, claro que não é uma coisa que os outros países também estão imunes, mas no Brasil existe muito essa questão da hierarquia, da distância do poder e da verticalização, e se acredita que o funcionário tem que estar fisicamente ali para, né, e tem que estar ali e eu tenho que estar olhando e vendo o que ele está fazendo, senão ele não vai trabalhar. Tenha muito do controle. E o controle é inversamente proporcional à confiança, né? A confiança, na verdade, a empresa, ao controlar o funcionário, ela está provocando uma série de sensações nele que, mesmo que ele fique ali, isso vai ter um custo, né? De alguma forma. Ou ele vai fazer corpo mole, ele não vai trabalhar efetivamente todas as horas que ele estiver ali, ou ele vai fazer as coisas, né? Dependendo da pessoa, claro, vai fazer o melhor que puder, mas se ele violar os seus próprios valores, eu tenho certeza que isso está errado e que não vai funcionar, e eu preciso fazer mesmo assim, e o culpado vou ser eu. A gente está colocando a pessoa numa situação horrível de estar. E isso não pode dar lucro, entendeu? É aquela história, a empresa acha que sabe gerir a si própria para crescer, para dar mais lucro, mas isso é contraproducente, não é inteligente a tratar o funcionário dessa forma, porque ele não vai não conseguir produzir o que a gente gostaria que ele produzisse, o que ele até poderia, né? E se a gente pegar hoje com um grande desafio, que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado, todas as empresas estão enfrentando, na verdade, que é a questão de encontrar e reter talentos, ou seja, prestar atenção na experiência que você entrega para os seus funcionários, ou não gosto muito da palavra funcionários, porque, na verdade, a gente está numa economia tão mais ampla que não necessariamente quem trabalha para você é seu funcionário, né? Hoje você Verdade. tem o ecossistema, ele é muito mais complexo, você tem terceiros, você tem fornecedores, ou seja, você tem uma organização que é um pouco mais ampla do que funcionários, mas vamos usar a palavra funcionários, ou seja, essa experiência ela tem um fator de importância que, obviamente, é cada vez mais crescente por causa disso que você citou, da questão do tamanho do problema em termos da infelicidade com o trabalho, e isso é uma das coisas que a gente discute muito aqui.
quando fala da responsabilidade dos líderes, algumas dessas organizações, inclusive como você falou, comando e controle, esse tipo de coisa, ou seja, a gente vem, o mundo complexo como ele se tornou e com essa velocidade toda das mudanças, essa forma hierárquica, ela não tem dado resultado e vai dar cada vez menos resultado, porque não tem mais essa história de que alguns sabem e outros não sabem, né? Ou eu estou mais para cima na pirâmide porque sei mais do que quem está abaixo de mim. Ou seja, essa troca, ela mudou, e é muito importante que as empresas comecem a olhar isto do ponto de vista da experiência que entregam, porque a experiência que você entrega, o que você está buscando, é a que você vai receber. E você pode até recebê-la mascarada, mas você consegue tirar a máscara analisando, como você falou, os detalhes do que está acontecendo, né? O que tem em volta disso, o que esses humanos estão percebendo e como é que eles estão devolvendo isso, porque o resultado para a companhia é o resultado da soma dessas experiências. Não tem uma pessoa jurídica, é a soma das pessoas físicas com as experiências que elas estão entregando ali, né? E a gente também não pode assumir que eu acho que isso, tanto na concepção de produtos como na gestão de pessoas, a gente vê muito a definição das técnicas e dos métodos e das práticas em geral, como se a gente partisse do pressuposto que as pessoas são perfeitas. Só que pessoas perfeitas não existem. E aí, no dia a dia, vai ter a pessoa que um dia vai estar com dor, ela vai ter um problema com a família, ou ela vai ter tido algum conflito. Problemas acontecem e as pessoas não existe deixar o problema lá fora para vir para o trabalho. Então, se eu não olhar a pessoa como um ser completo, eu vou ter problemas também, né? E é basicamente isso que a gente vê, eu empresa, né? Não olhar para o meu colaborador, que é uma palavra que talvez um pouco mais melhor que funcionário, como uma pessoa completa e não entender a situação que ele está, eu obrigá-lo a ficar ali quando ele tem a mãe doente, ele vai ficar, mas ele vai ficar de corpo presente, né? Ele não vai ter condições emocionais de produzir. Então, é importante esse olhar mais completo, mais holístico, porque todo mundo ganha. É o que você falou, não tem eu estou lá em cima, eu estou aqui porque eu aprendi mais, eu sei mais que você, e você tem que fazer como eu digo que é para fazer. Não, o mundo é muito mais dinâmico, a gente está todo mundo aprendendo junto todos os dias. Eu posso sim compartilhar contigo o que eu já vivi, o que eu já aprendi, mas eu também posso aprender com a tua energia, com a tua criatividade, com as tuas experiências, por mais que sejam diferentes, né? Então, eu acho que só essa parte, vamos dizer assim, do Employee Experience dá um outro programa desse aqui para a gente explorar esse negócio mais a fundo, porque eu acho que é uma área onde as empresas estão sendo muito penalizadas de uma forma que elas não percebem, como você colocou. Eu acho que por hoje, a gente pode ir encerrando por aqui, mas já fica o convite, Denise, para a gente fazer uma outra gravação no outro dia com esse foco, mesmo, vamos dizer assim, das pessoas dentro das empresas, né, dessas experiências, que eu acho que é um tema riquíssimo também para ser bem explorado, não? Sim, ele está crescendo em importância, né? Inclusive conosco, atualmente na nossa sociedade e no nosso contexto econômico e social, então é um tema bem relevante, com certeza. Mas é isso exatamente, eu concordo, acho que esse é um assunto, ele é um dos assuntos que mais está começando a surgir dentro dos recursos humanos, então acho que vale a pena a gente, em algum momento futuro, fazer um programa dedicado à Employee Experience.
E eu realmente acho que a gente conseguiu abordar hoje aqui as questões principais de como olhar, né, para a questão da experiência, seja antes ou depois, e como que isso tem afetado o resultado dos produtos e serviços que surgem, como que nós lidamos com eles, né? Porque sempre vem aquela discussão de eu, enquanto cliente, é que estou demandando essa mudança, mas as pessoas não conseguem entender até onde isso vai, né? E aí, ou seja, até onde que é rica o envolvimento de pessoas que se dedicam a esse estudo, ou seja, a entender a experiência e a dizer, tem que ir por esse lado aqui, ou vamos por esse lado, porque resolve melhor o problema e faz com que a percepção, que no fim das contas o que interessa é a percepção. Se a percepção for ruim, todo o resto não serviu para nada. Então, acho que a gente conseguiu passar aqui os principais questões. E eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite, ter enriquecido o nosso debate aqui. E como o Maurício falou, você não vai escapar, porque a gente vai atrás de você agora para outros assuntos de experience, dado que é um assunto que você gosta e tem se dedicado, é uma pesquisadora no tema, e enriquece as nossas conversas aqui com um olhar que nós tentamos trazer, mas que não nos dedicamos ao nível de profundidade que você faz. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal. Peço desculpas de alguma forma por esse ter sido meio minha primeira experiência com vocês, assim, então, né, a gente não... Foi bem espontânea mesmo, mas foi muito legal, muito divertido e eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Denise. A ideia é sempre essa. A gente nem sempre consegue fazer quando estamos só nós dois, mas a ideia é sempre tentar fazer uma conversa informal e ser um bate-papo, o mais natural possível, com uma câmera na frente. Não, mas é legal, porque as pessoas gostam de ver, fica verdadeiro, né? E essa eu acho que é a mágica desse tipo de bate-papo, é muito legal. E eu agradeço. Valeu. Obrigada. Valeu, obrigado. Legal, então, gente. Um abraço. Ficamos por aqui, então. Obrigado.